Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 12. O nascimento do imperador de Paraxite. Verso 23. Essa criança será como seu avô, o Udishthira, como Brahma, em equanimidade mental. Será munificente como o senhor da colina, Kailasha Shiva, e será o abrigo de todos, assim como a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é o refúgio até mesmo da deusa da fortuna. Verso 24. Esta criança será quase tão boa como o Senhor Krishna, por seguir os seus passos em magnanimidade. Ele se tornará tão grandioso como o rei de Rantideva, e em religião será Maharaj Yati. Verso 23. Essa criança será como seu avô Yudhishthira, como Brahma, que em equanimidade mental. Será muito suficiente como o senhor da colina, Kailasha Shiva, e será o abrigo de todos, assim como a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é o refúgio até mesmo da deusa da fortuna. Verso 24. Esta criança será quase tão boa como o Senhor Krishna, por seguir os seus passos em magnanimidade. Ele se tornará tão grandioso como o rei Rantideva, e em religião será Maharaj Yati. Muito obrigada, Gabriela. Então, vou botar aqui. Só um momentinho. As reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Gyanata Esmai Shri Gurave Namaha. Então, nós estamos no capítulo 1, capítulo 12, verso 23. Pitamaha Samasami Prasadegi Sopamaha Ashraya Sarva Bhutanam Yata Devo Ramashrayaha. Verso 24. Sarva Sadguna Mahatmye Esha Krishnam Anuvrata Tantideva Ivodaro Yayatiriva Dharmikaha. Vou voltar lá para o verso traduzido, para vocês irem acompanhando, tá? Bom, então, né, foram muitos versos em que a gente está ouvindo as qualidades, né, do bebezinho que nasceu Parikshit, porque os brahmanas, quando ele nasceu, né, foram falando para o rei Yudhishthira
que aquele bebê que já havia sido protegido pela Suprema Personalidade de Deus, desde o momento em que foi lançada sobre ele aquela arma Brahmastra, né? Vocês lembram? No final da Guerra de Kurukshetra, que é lançada sobre ele a arma Brahmastra, que a intenção era exterminar, acabar com a dinastia Kuru, mas o Senhor Krishna protegeu lá dentro do ventre da sua mãe. E aí, lá, né, no nascimento, no samskara, que os brahmanas estavam fazendo, eles começaram a descrever as qualidades dessa criança, comparando ela com grandes personalidades, né? Desde a semana passada que a gente está ouvindo esses versos, comparando o bebê com pessoas que deixaram um legado a ser seguido, um exemplo, né? Pessoas de comportamentos muito louvados, pessoas louváveis. Então, essa criança, incrivelmente, ela possuía as qualidades de várias pessoas, né? Personalidades que fizeram a diferença, que foram exemplos. Aí começa aqui, né, hoje, né, nesses versos 23 e 24, dizendo que o Parikshit, né, que é o nome do bebezinho, ele será equânime como seu avô e como Brahma. Então, né, isso é uma excelente qualidade para um rei ou para um governante. Ele precisa ter essa qualidade da equanimidade, né? Ele está sempre equânime, não se alterar, né, demais com as situações, porque só assim que se consegue lidar com muita gente, né? Então, o rei Parikshit, ele teria que lidar com os seus súditos, né? Porque ele era um rei. E na nossa era atual aqui, os governantes, né, os presidentes, governadores, você tem que lidar com o povo. E todo rei, todo governante, eles recebem muitas opiniões, críticas, elogios. Eles são pessoas, né, muito expostas. E a equanimidade é uma qualidade necessária para que o governante não se influencie, né, não se afete com as eventuais críticas e que ele seja justo, ele entenda, né, ele perceba onde, né, nas críticas o que ele pode melhorar, vendo as críticas como sendo construtivas, e dessa forma ele vai melhorar o seu governo, o seu reinado, e assim a consequência é para o povo, para os súditos, para o reinado ou o país prosperar e evoluir. Então, essa qualidade da equanimidade é excelente para todos nós, mas para um rei, um governante, ela é fundamental. Aí depois ele fala aqui no verso que será munificente como o senhor da colina Kailasha, Shiva. Dizem, né, que Shiva ele habita a colina Kailasha lá nos Himalaias. E o senhor Shiva é o semideus que concede todas as dádivas a todas as pessoas comuns. Todo mundo pede alguma coisa, pede para Shiva. Na Índia, todo mundo adorando Shiva, pedindo coisa para Shiva. Então, um rei dadivoso, que é comparado a Shiva, com certeza trará abundância e prosperidade ao seu reinado. Então, essa mais uma característica
do rei Parikshit. E depois continua. E será o abrigo de todos, assim como a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é o refúgio até mesmo da deusa da fortuna. Bom, então, a gente sabe, né, que Vishnu também pode ser chamado de Narayana. E a consorte de Vishnu e de Narayana é Lakshmi, a deusa da fortuna. E um detalhe que a gente precisa observar é que, sem a proteção de Vishnu, Lakshmi não se manifesta. Não é possível a manifestação de Lakshmi sem a proteção de Vishnu. Então, a gente lembra, né, que na Trimurti a gente tem Brahma, o Criador, Vishnu, que é o mantenedor, né, de todos os multiversos, e Shiva é o transformador. A gente já viu isso na Bhagavad Gita, né? Muitas vezes aqui o Prabhu também já falou. Então, o Senhor Vishnu é o mantenedor de todos os seres vivos. O que quer dizer isso? A gente mora aqui nesse planeta e a gente tem tudo para a gente, né? Para a nossa sobrevivência, para a gente evoluir. A gente tem as frutas, as raízes, os cereais, a água, tudo é provisão, né, que o Senhor Narayana dispõe para todos os seres vivos, sem distinção. Absolutamente todos nós temos direito aos alimentos disponíveis na natureza. Todos os seres viventes. Então, muitas vezes a gente se refere à natureza como a mãe natureza. E é verdade, né, que ela é como uma mãe que dá o alimento e as provisões para todos os seus filhos, que são os seres viventes. As plantas, os animais, os seres humanos. A gente, né, tem tudo que a gente precisa para viver. Mas nós estamos sob o domínio de Maya aqui nessa simulação. E Maya e os 3 modos da natureza. E aí, essa ilusão faz o quê? A gente está sempre querendo mais, querendo sempre satisfazer, né, os prazeres dos sentidos. E a gente nunca está satisfeito, queremos sempre mais alguma coisa, e aí a gente vai aonde? Na deusa da fortuna. Ah, porque eu quero isso, Lakshmi, eu quero isso, eu quero aquilo. Na Índia, eles chamam o dinheiro de Lakshmi, eles nem aceitam dinheiro velho. Dinheiro velho não serve, tem que ser nota nova. Lakshmi tem que ser sempre maravilhosa. Então, cada vez que a gente quer mais, a gente está ativando essa potência da deusa da fortuna, que é a Lakshmi. Mas, como a gente já viu ali, há uns instantes atrás, o que a gente esquece é que Lakshmi, ela só se manifesta, ela só pode viver sob a proteção de Vishnu. Sem Vishnu, a deusa da fortuna é uma ilusão. Então, como é que a gente faz para ter boa fortuna? Que não necessariamente não se limita à fortuna relacionada a bens físicos. Pelo contrário, a boa fortuna é... Sabe quando a gente está doente, né? Está doente, está mal, passando mal, até uma gripe. Gente, estou aguentando nem levantar. Qual é a nossa boa fortuna? Restaurar a saúde, né? Então, a gente já tem essa boa fortuna. Mas é que a gente, né, é meio um pouquinho ganancioso, fica querendo mais. E aí, para a gente ter uma boa fortuna, né, de
alimentos, saúde, um abrigo para viver, a gente deve procurar a proteção de Vishnu. Porque a partir do momento que a gente tem a proteção de Vishnu, a gente pode conversar com Lakshmi, porque aí ela se manifesta. E como é que a gente vai despertar a atenção de Vishnu? Eu vou dar um exemplo. Assim, imagina que você tem que dar um presente para uma pessoa muito importante, você não tem a menor intimidade, você não conhece essa pessoa, mas você precisa aparecer ali para aquela pessoa. Aí você, né, vai procurar saber, vai pesquisar sobre essa pessoa, vai descobrir o que ela gosta, né? Vai falar com um, fala com outro. Bom, aí você tem uma noção, e quando você sabe o que aquela pessoa gosta, né, o mínimo que seja, você tem chance de acertar na escolha do presente. E aí, quando você dá o presente, a pessoa, né, ou te olha assim, com uma certa aprovação, ou dá um pequeno sorriso, né? Ah, muito obrigada e tal. Mas você sabe, nossa, acertei. A pessoa gostou. Valeu a pena o meu esforço da pesquisa de procurar saber. E aí o nosso coração que se enche de alegria, né? Que você dá um presente a uma pessoa, você nunca viu, e ela gosta. Agora, imagina a gente conseguir agradar o Senhor Vishnu, a ponto dele querer te proteger. Eu acho que não existe boa fortuna mais afortunada do que essa. Eu não conheço. Então, qual é a dica desse verso? Aprender a conhecer a pessoa suprema para que ela te acolha, para que ela te proteja e que a boa fortuna chegue até você. Então, é o que a gente sempre fica martelando aqui na sala. O conhecimento, faz o curso, aprende, né, os mantras, aprende a Bhagavad Gita. Isso, só isso, você aprender, já é um presente que Vishnu está ganhando. Ele vai sorrir para você quando ele vê que você está se esforçando, né, para conhecer. Então, essa foi a dica do verso 23. E aí a gente pula para o verso 24, e que já começa assim, já começa bem. Esta criança será quase tão boa como o Senhor Krishna por seguir seus passos. Gente, imagina ser tão bom como o Senhor Krishna. Quase, né? Quase tão bom. E aí, a gente lembra, né, quando a gente estudou a Bhagavad Gita, que uma das últimas instruções do Senhor Krishna, lá na Bhagavad Gita, é que devemos abandonar tudo e unicamente seguir os passos do Senhor. Então, essa instrução é boa, né? Porque ela faz sentido, seguir os passos do Senhor. Aí a gente, né, tem um provérbio na Bíblia que diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá danos. Então, o que a gente escolhe, né, os amigos, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai se comportar, enfim, todas as nossas ações vão definir o quê? Se é sabedoria ou prejuízo. Das duas, uma. Ou você está no caminho certo ou não. Aí, eu lendo esse verso, eu me lembrei muito da minha mãe, ela era portuguesa, e aí tem um ditado lá em Portugal que diz assim, mas todo mundo aqui já ouviu falar isso,
Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Todo mundo já ouviu falar, né? Então, é isso. Se você anda, né? Se você está com devoto puro, os devotos, se você procura a companhia dos devotos, procura essa sala, né? Nossa, aquela pessoa está se instruindo, ela está seguindo os passos de Krishna. Agora, se você está lá com o pessoal todo, né, bagunçado, todo mundo cracudo, sei lá, vou dar logo o exemplo da pior espécie. Cara, não tem como, né? Por mais, né, virtuoso que você deseje ser, a companhia das pessoas vai afetar, a não ser que você seja lá um sacerdote, enfim, que você é diferente. Mas, né, você tem que seguir os passos do Senhor Krishna, estudando, né? Frequentando o sadhana, isso tudo que a gente fala todo dia. E aí, quem segue os passos do Senhor Krishna é protegido pelo Senhor Narayana, que é Vishnu, e, consequentemente, vai receber as bênçãos de Lakshmi, a deusa da fortuna. Aí é o combo completo. Então, a receita aqui foi dada, né? Adquirindo conhecimento e pondo em prática esse conhecimento dado por Krishna, nós podemos ter a chance de nos tornar pessoas semelhantes ao rei Parikshit. Mas, né, a gente tem que se esforçar um pouquinho. E a gente também pode pedir, né, uma ajudazinha lá de boa fortuna para Lakshmi, para dar uma forcinha para a gente. E a gente pode entoar o mantra, né, para Lakshmi. Om Hrim Shrim Lakshmi Bhyo Namaha. Om Hrim Shrim Lakshmi Bhyo Namaha. Om Hrim Shrim Lakshmi Bhyo Namaha. Então, só vou dizer rapidinho aqui. Om é o som primordial, né, que nos conecta ao divino. Hrim é um bija mantra, que é um mantra semente, que ele é associado ao poder feminino e à energia do sol, à luz. O Shrim é um bija mantra também, é uma semente, que é um mantra da abundância, da prosperidade, da beleza, e ele é ligado diretamente a Lakshmi. E o final, Lakshmi Bhyo Namaha, é uma saudação à deusa Lakshmi, uma reverência à sua energia de riqueza e de harmonia. Então, hoje eu vou terminar mais uma vez com o mantra para Lakshmi. Om Hrim Shrim Lakshmi Bhyo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então, queridas,